noite! Hoje é quinta-feira, quintou. E quando é noite de quinta-feira, o que é que a gente faz? A gente revisa o conteúdo semanal. A gente vê o que a gente estudou na segunda-feira, na quarta-feira, e hoje é quinta-feira, e em todas as feiras é dia de estudar. Então é isso. Hoje é retomada de conteúdo, é ressignificação daquilo que a gente aprendeu. E nesta semana a gente estudou nos gêneros textuais. A gente viu a fábula moderna e na aula de análise linguística nós trabalhamos com colocação pronominal. Então é hora de repaginar tudo isso e reaprender, né? Mas não esqueçam que no final de todos os nossos slides que você baixa aqui no AVA, né, no AVA do canal Educação, no final do slide eu sempre deixo um exercício para que vocês façam em casa. E é exatamente esse exercício que na aula de hoje eu retomo com vocês, corrijo, comento, fazendo a ressignificação e, claro, colaborando ainda mais para o seu aprendizado. Então, vem comigo porque a aula agora é de fábula moderna e colocação pronominal. O objeto do nosso conhecimento, que é o nosso conteúdo, né, fábula moderna e colocação pronominal, hoje é dia de revisar conteúdos aplicados durante a semana com muitas atividades e a gente vai trabalhar tanto com a leitura, a interpretação de texto, como também com resolução de questões e também tem a de atividade para casa. Ainda sobra um restinho aqui para que vocês façam em casa, tá bom? Então, olha o juiz pedindo VAR. E quando ele pede VAR é porque ele não entendeu alguma coisa. Teve algum lance no jogo que ele não viu direito, deixou passar e quer tirar a prova. E vocês também fazem do mesmo jeito, não é? Se tiver alguma coisa durante a aula, durante a semana que você não tenha compreendido, você vem na quinta-feira, pede o VAR e a gente traz de volta fábula moderna e colocação pronominal. Já vai, seu juiz. Vamos, então, primeiro lembrar da estrutura da fábula. Para início de conversa, vocês se lembram que eu falei que a fábula é um dos tipos de texto mais antigos, né, da humanidade. Quer dizer, se você se basear na história de Êxopo, Êxopo foi o fabulista mais antigo da história da literatura. Êxopo escrevia fábulas ali nos anos 600 antes de Cristo. Olha só há quanto tempo. Se você considerar que a própria literatura surgiu 900 anos antes de Cristo, então só tem 300 anos de diferença ali entre o Homero, né, que é o pai da literatura, para o Êxopo, que criou as fábulas, que é o mais antigo, a nossa mais antiga referência de fábulas, é com esse grande fabulista grego, o Êxopo. E o que aconteceu no século XVII, né? No século XVII, século XVIII, surge o Iluminismo, e o Iluminismo traz para o mundo as luzes, a razão, o estudo, o conhecimento. E desse movimento iluminista, nós temos o Jean La Fontaine, né? Jean-Jacques La Fontaine, Jean-Pierre La Fontaine, alguma coisa assim. E o La Fontaine, ele trouxe de volta para aquela modernidade do século XVIII as fábulas de Êxopo. Ele simplesmente as adaptou para a realidade de nosso tempo, para a realidade daquele tempo que foi o século XVIII. Mas se nós puxarmos a fábula do século XVIII para o século XXI, quanto tempo de atualização que nós vamos ter? Mas a consistência da fábula, seja ela na época de Êxopo, 600 anos antes de Cristo, seja ela no tempo de La Fontaine, século XVIII, ou seja ela nos dias de hoje, né, que nós estamos no século XXI, a consistência textual é a mesma. Então, vamos relembrar como é que acontece essa consistência textual através de seus elementos principais. Primeiro, vamos entender que a fábula é uma narrativa curta. É uma história pequena, envolve poucos personagens, é apenas um enredo, uma historinha sendo contada. Acontece geralmente em um ou no máximo 2 lugares, 2 espaços diferentes. E tem uma estrutura simples. Narrador fala,
travessões, personagens falam com aquilo que a gente chama de discurso direto, beleza? Entenderam? Então, além de ser uma narrativa curta, ele também é um texto que traz uma estrutura narrativa simplificada. Tempo de pouca duração, poucas personagens, pouca variação de espaço, discurso direto e geralmente um narrador em terceira pessoa. As personagens da fábula geralmente são animais que estão personificados. Por quê? Porque adquirem características humanas. Na verdade, esses animais, eles são alegóricos, né? São figuras alegóricas. E o que são figuras alegóricas? Eles simbolizam personalidades de seres humanos. Então, nós temos, por exemplo, o leão, que representa a coragem, que é a nossa virtude, mas nós temos também o animal, como a lebre, que representa a vaidade, nós temos a cigarra, que representa o ócio. Então, esses animais são símbolos de características humanas. Podem acontecer de objetos também aparecerem na fábula, porém, a qualidade principal é que as personagens sejam todas animais. Se houver presença de objetos, pessoas ou outros seres, não descaracteriza a fábula, faz só um misto, né? Porque se for uma história só com objetos personificados, sem a presença de animais personificados, aí você fala de apólogo. Se for uma história com lição de moral, em que não tem animais personificados, não tem objetos personificados, mas tem seres humanos contando histórias de moral, aí você chama isso de, como é que a gente diz lá na Bíblia? Tem o tipo de texto chamado de parábola, exatamente, aí são as parábolas. E esse tipo de texto, ela pode ser contada oralmente ou pode vir por escrito. A maioria das vezes a gente tem acesso à literatura escrita. A função, qual é a finalidade de uma fábula? Além de divertir, porque são textos algumas pessoas até confundem fábula com histórias infantis, né? Mas a fábula é para gente grande, viu, gente? É para gente grande entender e aprender com os nossos erros. Então, além de divertir, a fábula também nos passa um ensinamento. Ela nos dá um ensinamento didático, ensinamentos morais, principalmente morais. Porque a fábula, no seu conteúdo, é uma crítica ao comportamento e aos valores e a grupos sociais. Critica comportamentos, critica os nossos valores e criticam os grupos sociais. Principalmente quando se trata de temas polêmicos como preconceito, temas como vaidade, não é isso? Então, são temas que geralmente aparecem na fábula. E, como toda boa fábula, ela traz no seu final uma lição de moral que pode vir explícita com aquela frase moral da história, ou pode ficar implícita para que você mesma faça a dedução de qual foi a mensagem, qual foi o ensinamento que aquela história quis passar para você, tá bom? Continua. Nas fábulas modernas, a narrativa ela é bem parecida com a fábula clássica. Não tem muita diferença. Por exemplo, as personagens continuam sendo animais com características humanas, incluindo, né, elas representam as nossas virtudes morais, como ganância, preguiça, inveja, sabedoria, astúcia. E cada animal, cada uma dessas virtudes são representadas por animais diferentes. A história se desenrola sempre finalizando com um ensinamento. A gente sempre tira uma lição no final da história. E a função da fábula é levar as pessoas a refletirem sobre o nosso comportamento em sociedade. De repente, eu me reconheço na cigarra, aquela que canta enquanto a formiga trabalha, ou eu sou a formiga que trabalha o dia todo para ajudar depois uma cigarra que fica em casa o dia inteiro sem fazer nada. Pense, né? Todos nós nos reconhecemos em algum momento em um desses papéis.
O título da fábula, tipo esse aqui, olha, A Formiga e a Cigarra, geralmente faz referência às personagens. E o tempo e o espaço são reduzidos, né? Acontecem num tempo curto, em espaços pequenos, e geralmente esse espaço está relacionado com o habitat dessas personagens. A linguagem da fábula, para que todo mundo entenda a mensagem que ela vai passar, é uma linguagem simples, objetiva, direta e pode haver diálogos com presença do discurso direto, que é o mais comum que aconteça. A estrutura do enredo. O enredo de uma fábula começa assim: tem uma introdução. A introdução é onde aparece a apresentação das personagens. Geralmente, bem no começo da história, você conhece as personagens e você conhece o local, o lugar onde a história vai acontecer. Depois surge uma implicação. Que é isso? É o problema, né? A gente chama isso aqui de conflito, chamado de conflito, implicação ou conflito. É isso aqui que vai fazer com que a história se desenvolva. Algum impedimento, algum problema, aí isso vai fazer com que a história realmente aconteça. E no desenrolar dos acontecimentos, a história corre para um desfecho. Ou seja, a solução do conflito, como é que aquilo vai se resolver? Será se vai ter um final feliz? Ou será se vai ter um final triste? Será se a história é trágica ou será se a história é cômica? A fábula pode ter um final surpreendente. De repente você espera por uma tragédia e termina rindo. Ou você espera por uma comédia e termina chorando, mas nem sempre, quando fala de trágico, representa choro, viu, gente? Na verdade, na literatura, quando você fala que uma história é trágica, quer dizer que ela tem um circuito fechado. Ou seja, inicia com a vida e termina com a morte da personagem, círculo de vida completo. E quando a história é cômica, não quer dizer sempre que ela seja engraçada. A comédia, ela apresenta uma história que fica com círculo aberto, certo? O círculo aberto quer dizer, começa com a vida, mas não termina necessariamente com a morte dos personagens, porque o que fecha o nosso ciclo de vida é a morte. E a tragédia tem essa característica. Toda tragédia, ela começa, né? Ela conta a vida da personagem até a morte do personagem. Já a comédia, segundo as características, as determinações de Aristóteles, certo? A comédia é uma história que fica com esse final em aberto, tá bom? E quando você chega ao desfecho, vem a moral da história, que é o ensinamento, né? Ou seja, a lição que é transmitida aos homens, a nós leitores, homens, quando falo, são pessoas de modo geral, depois de você ler aquela história. Sigamos. As características de uma fábula moderna, eu acho que a principal característica das fábulas atuais é o caráter temático, né? São os temas da sociedade de hoje que aparecem. Mas vamos ver aqui. As fábulas modernas são histórias escritas intencionalmente, né? Para contar a história, para que alguém leia uma história que alguém tenha a contar, que tenha uma finalidade. E a característica dela? Ela contém bastante adjetivos para descrever a personalidade das personagens. Ela contém muitos advérbios para compor e para descrever o cenário, o tempo, o espaço. Ela tem também a existência de verbos para mostrar os eventos que são vividos pelas personagens e são usadas palavras geralmente denotativas, mas também existe o sentido conotativo das palavras, senão não seria um texto literário, e usa-se também de frases diretas. As personagens da história desempenham um papel importante na construção da própria história. Uma vez que o escritor ele usa aquela técnica, né, para descrever o personagem, que é a técnica de analítica e o dramático. E o que quer dizer uma técnica analítica? É quando ele faz descrição direta dos personagens numa linguagem bem simples, bem simplificada, como faz o Êxopo, como faz o La Fontaine. E já quando nós temos a característica da técnica dramática, né,
Isso quer dizer que são desenvolvidas 3 técnicas que são nomeadas através da apresentação do personagem, que são as conversas, os pensamentos, os sentimentos. A gente sabe tudo o que se passa por dentro dessa personagem. Aí você chama isso de técnica mais dramática. Então, ou ela é simples ou ela é dramática. Vamos ler aqui um trecho de uma fábula chamada O Crocodilo que Roubou o Coração do Macaco. Vamos aprender um pouco com essa história, tá bom? Acompanhem comigo essa leitura, por favor. Um jovem crocodilo nadando à beira do lago. Como eu falei para você, logo no início da fábula, é apresentado o personagem e o lugar onde a história acontece. Então, personagem, um jovem crocodilo. Espaço, nadando à beira do lago. Ele está procurando uma maneira de obter o coração de macaco que a sua mãe pediu. A mãe pediu para o crocodilozinho neném: vai lá, meu filho, e me traga o coração de um macaco. Enquanto nadava, o jovem crocodilo viu um macaco procurando frutas. Olha só, ele achou o macaco. Eita, está ali o coração que a mamãe pediu. Desça da árvore para brincar comigo. O crocodilo jovem, né, dizendo para o macaquinho. Aí o macaco diz, olha só os personagens falando, né, gente? Animais falando quer dizer que eles estão com características humanas. Aí o macaco diz, eu não posso brincar com estranhos. Respondeu o macaco, né? Eu não posso brincar com estranhos. Aí o crocodilo diz assim, mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio que dá mangas muito melhores do que sua árvore. Aí o macaco, é mesmo? Mas eu não sei nadar. Aí o jacaré diz assim para ele, não tem problema, pule nas minhas costas que eu o ajudo a atravessar o rio. Olha como o jacaré é esperto, né? Não tem nada de burro. O macaco, inocente, ingênuo, pulou nas costas do crocodilo. Logo estavam no meio do rio. Não tinha para onde o macaco fugir. Ele não sabe nadar. De repente, o crocodilo começou a mergulhar com o macaco ainda em suas costas. Socorro! Pare! Estou me afogando! Gritou o macaco. Segure-se! O crocodilo sorriu. Não tem aquela história de lágrimas de crocodilo? É porque diz e reza a lenda, né? Que o crocodilo chora quando mastiga sua presa. Aí o crocodilo disse, segure-se, disse isso sorrindo. Eu vou afogá-lo, pois quero comer coração de macaco no jantar. E você foi burro o suficiente para confiar em mim. Nossa, que história trágica. Dessa aqui eu acho que o macaco não escapa. E vocês? O que é que vocês acham aí em casa? Vocês acham que o macaco vai escapar dessa aqui, né? Essa armadilha? Bora lá. A finalidade do texto qual é? Deu para vocês entenderem, não deu? Qual foi a finalidade do texto? Esse texto que a gente leu, ele serviu para apresentar as personagens? Olha, isso aí acontece só no início da narrativa, né? No início da narrativa apresenta as personagens. Ele serviu para ensinar a apanhar mangas. Eu tenho certeza que ninguém leu aquele texto para aprender a apanhar manga. Ele serviu para informar sobre a vida de jacarés? Você conseguiu aprender mais sobre como vive um jacaré? Não, né? Então, ele serviu para quê? Para que toda a fábula serve para passar uma lição de moral. Toda fábula tem só um objetivo, passar uma lição de moral. Segunda pergunta. O fato que dá início ao conflito da narração. Como eu falei para vocês, toda fábula começa com um conflito. E esse conflito vai se desenvolvendo até chegar a um final que pode ser uma tragédia ou uma comédia. Quando a provável vítima se dá bem, vira comédia, né? Mas se ela cai no encanto do seu adversário lá, ela termina se dando mal. Então, o fato que dá início ao conflito da narração ocorre quando? Como é que começa o conflito? Quando o macaco confia no crocodilo? Começa quando o macaco confia no crocodilo? Ou começa quando o crocodilo começa a nadar?
Aqui está escrito errado. Quando o crocodilo começa a nadar. Ou o conflito começa quando o macaco subiu na árvore. Ou será se o início do conflito é o crocodilo acreditando na promessa? Ou será se o início do conflito é o macaco que jogou uma manga no crocodilo? Eu acho que tudo começa quando o macaco confia no crocodilo, né? O crocodilo diz, olha, tem um pé de manga ali que tem mangas mais bonitas do que a sua. É lá do outro lado do rio. Aí o macaco diz, mas eu não sei nadar. Ah, não tem problema, sobe aqui nas minhas costas que eu te levo até lá. É aquela velha história, né, gente, de você confiar em estranhos. Você está andando pela rua, aí um estranho chega e oferece uma carona. Está indo para onde? Tal lugar. Olha, eu vou passar por lá, não quer ir não? Aí você está com preguiça de andar, entra no carro e pode acontecer o pior. Quer dizer, um ensinamento desse fica muito subjetivo, você pode interpretar de várias formas, mas a principal mensagem que passa é que a gente não deve confiar em quem a gente não conhece. Não é verdade? O macaco não conhecia o crocodilo e confiou na boa intenção do crocodilo e terminou se dando mal. Terceira questão. O macaco pulou nas costas do crocodilo. Por quê, hein, gente? Por que ele aceitou a carona do crocodilo nas costas? Porque o rio era muito largo? A história não diz isso não, né? Só diz que o macaco, que o crocodilo estava nadando à beira de um lago. Nem fala que era muito largo. Porque o macaco foi persuadido. O macaco pulou nas costas do crocodilo porque foi persuadido por suas palavras? Será? Você sabe o que é persuadido? Convencido, né? O macaco foi convencido pelas palavras do crocodilo. Olha, tem manga do outro lado do rio. Não sei nadar. Bora, eu te dou uma carona, sobe nas minhas costas. Ele confiou, não confiou? Pode ter sido. O macaco pulou nas costas do crocodilo porque gostava de brincar. Não, ele não estava com brincadeira, ele queria pegar frutas, não era? O macaco pulou nas costas do crocodilo porque gostava de aventuras. Aventuras e brincar dá quase a mesma coisa. Se você marcasse C, a D também estaria correta. Ou o macaco pulou nas costas do crocodilo porque não sabia nadar. Ele diz isso, não disse? Eu não sei nadar. Aí o crocodilo diz, pula aqui nas minhas costas. Então, por que foi que o macaco pulou nas costas do crocodilo? Eu, assim, se fosse numa prova valendo, assim, a minha inclusão em algum lugar, concurso, essas coisas, eu pediria para anular essa questão, porque ele foi persuadido pelas palavras do crocodilo, com certeza, ele acreditou no crocodilo, e teve também o motivo de ele não saber nadar, não é isso? Mas a letra B é a mais forte, mas não vou excluir o não saber nadar. Ele disse, eu não sei nadar, o que levou ele a pular nas costas do crocodilo. Mas foi o crocodilo que o convenceu a fazer isso, tá bom? A gente fica com a letra B, então. A quarta questão diz assim, o crocodilo aproximou-se do macaco para quê? Qual era a intenção do crocodilo quando ele se aproximou do macaco? A letra A diz que ele se aproximou do macaco para ajudar o vizinho que não sabia nadar. Para começo de conversa, a história não diz que macaco e crocodilo eram vizinhos. A história só conta para a gente que o crocodilo saiu, né? Saiu que a mãe do crocodilo havia pedido para o jovem que queria comer um coração de macaco. Não disse eles eram vizinhos. Então, tu não pode fazer uma afirmativa que não tenha dentro do texto. Logo, letra A você descarta. Letra B. O crocodilo aproximou-se do macaco para brincar com ele no rio. Foi isso o crocodilo disse? Ei, macaquinho, bora brincar. Não, né? O crocodilo chegou mentindo para o macaco. O crocodilo aproximou-se do macaco para satisfazer um desejo próprio. Tem gente que é assim, não tem? Tem gente que só se aproxima de você porque está precisando de você. Não tem aqueles colegas da sala de aula que só senta perto de você quando é dia de prova? Então, não tem aqueles amigos seus que só se aproximam de você quando você vai fazer uma festa? E quando você está doente, eles não te fazem nenhuma visita? Tem gente que é assim. As fábulas ensinam a gente ver
a sociedade como ela é, o comportamento social. Então, o crocodilo aproximou-se do macaco para satisfazer um desejo próprio. Qual era o desejo dele? Ele e a mãe queriam comer um coração de macaco. O macaco era uma presa, presa fácil. E ele encantou o macaco com as palavras. Foram as palavras que convenceram o macaco a cair na armadilha. Letra C pode ser a verdadeira. Letra D. Diz que o crocodilo aproximou-se do macaco para tornar-se seu melhor amigo. Gente, olha a história. Eu vou chorar, lágrimas de crocodilo, né? É um choro falso, então não confie em crocodilos. O crocodilo aproximou-se do macaco para ajudar o macaco a pegar manga. Não, ele chegou persuadindo, mentindo. Tem manga do outro lado do rio que é melhor. Então você vai concordar comigo que o crocodilo se aproximou do macaco para satisfazer um desejo próprio, que era comer coração de macaco, infelizmente. Temos agora a coruja e a águia. Sempre assim, o título, né, já é o nome das personagens. Coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Aqui, essa história aqui é do Monteiro Lobato. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma das outras. Não é isso? A coruja comendo os filhotes da águia, a águia comendo o filhote da coruja. Aí a águia diz, perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. A coruja dizendo, de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes. A coruja falando para a águia. Aí a águia, muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Porque assim, ave, né? Aves, quando o bichinho, os passarinhos, tudo sem pena, você não sabe nem que tipo de ave é. Como é que eu posso distinguir os teus filhotes? Aí a outra diz, coisa fácil. A coruja, é muito fácil. Sempre que encontrares, olha só, gente, a coruja falando, sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de graça, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabe, são os meus. A coruja, né? É por isso que falam assim, tem mãe coruja. Mãe coruja é aquela que não consegue enxergar o defeito dos filhos. E a coruja diz que os filhos dela são lindos, bem feitinhos de corpo, alegre, cheio de uma graça especial que não tem nenhum outro filhote. Aí a águia diz assim, está feito, se eu encontrar esse menino lindo, eu não vou comer. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos. Olha como é que chama os filhotes da coruja, gente, monstrengos. Com os 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu os bichinhos, tadinho. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves, que é a águia. Que, disse a águia, né, admirada, eram teus filhos, aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não me pareciam nada com o retrato deles que me fizeste. Borracho lindo, bem feitinho de corpo, alegre, cheio de uma graça especial. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá dizia o ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece. Não é isso? Então essa é a moral da história. A mãe coruja nunca acha defeito em seus filhotes. Já os outros, vamos lá. Ao encontrar os filhotes da coruja, a águia não os reconheceu. Por quê? Porque eles estavam dormindo no ninho, porque eles estavam muito escondidos, porque os julgou horríveis, ao contrário do parecer da mãe, ou porque eram filhotes alegres e espertos? Olha, vocês viram, né? A águia não reconheceu que eram os filhos da coruja, porque a coruja falou que os meninos eram lindos. E a águia não achou essas coisas todas. Essa história trata especialmente de quê? De ponto de vista diferentes, de companheirismo, de inveja ou de intrigas. Para a coruja, os filhos eram lindos.
a águia achou os filhotes feios. Então, nós temos pontos de vistas diferentes, né? Ou seja, nem todo mundo é bonito ou feio. Basta quem vai julgar são os olhos que enxergam. O texto se configura como fábula moderna. Por que vocês acham que esse texto não é uma fábula tradicional, mas uma fábula moderna? Por quê? Porque apresenta todos os elementos da narrativa. Olha, mas isso aqui acontece tanto na moderna como na clássica, então não é fator. Porque aborda temas universais da atualidade? Pode ser, né? Pode ser. O julgamento da característica física. As pessoas não fazem esse julgamento, porque fulano não é bonito de corpo ou de rosto, já acham que é um monstro, que é um monstrengo. Não foi assim que a ave chamou o bichinho? Porque eram feinhos, o monstrengo? O autor é modernista? O autor é moderno. Ele é modernista. Aliás, ele não é tão moderno, ele é pré-modernista. Porque encerra uma moral, todos encerram uma moral. Então, por que é? É porque aborda temas universais da atualidade, como o julgamento das aparências, tá bom? Sigamos. Da aparência física. Aqui uma breve síntese de quem foi Monteiro Lobato. Ele é o grande autor de obras literárias, né? Como, por exemplo, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que você jura que é história de criança, mas não tem nada de infantil no Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Para você ter uma ideia, é uma grande crítica à sociedade brasileira. A Dona Benta, por exemplo, naquela fábula, né, que é uma fábula ali também, a Dona Benta, na história, representa a sociedade escravocrata. Não é isso? Representa a grande, como é que a gente chama? Hoje você chama de agronegócio, né? Que são os donos de terra, que não fazem nada o dia todo, branca, entalada naquela cadeira, com um monte de negrinhos trabalhando para ela, como a tia Anastácia, sem direito a nada. Ali, na verdade, é uma grande crítica à sociedade brasileira, tá bom? Sigamos. Vamos relembrar agora sobre a colocação pronominal. Primeiro, para a gente adentrar nesse assunto, você precisa relembrar sobre os pronomes pessoais, tanto os pronomes pessoais do caso reto e principalmente o pronome pessoal do caso oblíquo, porque são o uso deles que a gente estuda na colocação dos pronomes. Estes aqui, você já sabe que eles são colocados na oração como sujeito. Agora, quando usar os pronomes átonos, como o mi, o ti, o si, o a, o li. Não é isso? O problema é quando usar esses pronomes aqui. É isso que a gente não sabe colocar. Se ele fica antes, olha aqui a sequência. A gente não sabe quando ele fica antes, né? Antes, após ou no meio do verbo, certo? Aqui fica o verbo. Se você colocá-lo antes, é próclise, depois é ênclise, no meio é mesóclise. Mas o que é que determina onde colocar esses pronomes? Quem vai determinar é a conjugação verbal ou as palavras antecedentes. Vamos aqui conhecer os pronomes. Na charge do H, a gente lê o seguinte. O H chega provavelmente a um consultório médico e diz: queria ver o doutor? E a atendente diz: pois não. Sente-se. Olha o que ela coloca aqui, ó. Sente-se e espere um pouco. Aí você olha aqui no outro quadro, o H com uma flecha enfiada aqui no bumbum dele, né? Aí o H diz assim: prefiro não me sentar. Olha só que interessante, prefiro, né? Como se ele tivesse outra alternativa, prefiro não me sentar. Ele com uma flecha espinhada aqui nele, prefiro não me sentar. Beleza. A quem se refere o pronome se no terceiro balão? Aqui nesse terceiro balão, ó. Sente-se e espere um pouco. Quem é o se? É só você perguntar para o verbo: quem é que vai sentar? Quem é que vai sentar? O H, não é isso? Então, o pronome se refere-se a quem vai sentar. E, no caso, é ao personagem H.
Beleza? Entenderam? Então, não é um pronome reflexivo. Isso aqui é um objeto direto. Quem vai sentar? Ele. Sente você ali, né? Sente. Ela até aponta para a cadeira, ó. Sente-se. Mandando ele sentar. Então, o se refere-se ao H, logo, a resposta, letra C. Ainda na mesma tirinha, o mi no segundo quadrinho, o mi do segundo quadrinho, não. Ele diz, prefiro não me sentar. Não é isso? O mi do segundo quadrinho funciona sintaticamente como? Vamos lá, prefiro não me sentar. O sentar é um verbo que está no infinitivo, certo? Então, quem vai sentar? Eu. Eu vou sentar. Eu não vou sentar. Então, o me funciona aí como sujeito da segunda oração. Eu prefiro não me sentar. Me vai sentar, me senta, né? Então, nesse caso aqui, tá bom, gente? Outra pergunta. Em que consiste o humor da tirinha? Onde é que você achou o efeito de humor da tirinha? Ao fato de Agar não ter sido atendido pelo médico? Não, a gente não achou interessante isso. Ao modo ríspido de como ele é tratado pela atendente? Não dá para saber se ela foi ríspida, né? Pois não, sente-se. Ela foi educada, gente. Pois não, sente-se e espere um pouco. Ela foi educada. Letra C. Ao fato de, na época, historicamente não haver médicos, mas aqui para nós, gente, é só uma conotação. A gente não vai levar isso aqui ao pé da letra. E letra D. Ao contraste entre o verbo prefiro e a condição real de H, que está com essa flecha aqui. Então, o riso vem daí, né? Dele falar, eu prefiro não me sentar, quando na verdade ele não tem outra alternativa a não ser não sentar na situação em que ele se encontra. Então, essa quebra de expectativa é que gera o humor da tirinha. Complete as frases com um dos pronomes que estão nos parênteses. É fácil. É só você dizer se vai usar o eu ou o mim, tá bom? Lembrando que o eu você usa como sujeito. Como sujeito. O mim você usa como objeto indireto ou como complemento nominal. Então, bora lá. É muita coragem para eu... Olha, não tem um verbo aqui? Então, aqui precisa de um sujeito que vai praticar essa ação verbal. É muita coragem para me enfrentar sozinha. Me enfrentar seria enfrentar a si mesma. Então, como você não vai se enfrentar, você diz, é muita coragem para eu enfrentar sozinha. Eu é sujeito da oração. Os jornais trazem muitas informações. Quem traz, traz algo, que são as informações, para alguém, que é o objeto indireto, mim. Beleza? Os jornais trazem muitas informações para mim. Mim é o objeto indireto e muitas informações é o objeto direto. Os jornais é sujeito da oração. Os jornais trazem o quê? Muitas informações para quem? Tem um verbo aqui, ó. Se tem uma ação, precisa de um sujeito. Para eu ler. Eu pode ser sujeito, mim não pode. Quais são as notícias de hoje? Leia elas para eu, leia-as para mim. Qual é a formação aqui? Quais são as notícias de hoje? Leia elas não pode, porque elas não pode ser complemento do verbo. Se eu não posso completar o verbo com elas, então eu uso o as. Leia-as para eu ou para mim. Para eu não pode, porque eu não posso terminar a oração com o eu. Né? Isso, então, lê. E também porque quem lê algo para alguém. Eu não pode ser complemento verbal. O mim pode. Então, leia-as para mim. Ainda coloca aqui, ó, um hífen, né? Leia-as para mim. Entre eu e você não existe mais amor, ou entre mim e você não existe mais amor. Vocês ouvem muito falar entre eu e você, né? Entre eu e você, mas na verdade, quando você tem a preposição entre, ou outra preposição contra eu, ela não tem nada contra eu, tá errado. Contra é preposição. E a preposição não pode usar pronome pessoal do caso reto. Então, você usa mim. Entre mim e você não existe mais amor. Você não diz não tem nada contra eu, é contra mim, tá bom? Preposição puxa o pronome oblíquo tônico. Preencha as lacunas do texto abaixo com o pronome oblíquo devido, né? Não o ajudou, nem
lhe pediu nada. Não o julgou e nem o condenou por isso. Será se a letra A? Não, quem ajuda, ajuda algo ou alguém, objeto direto. Então, você elimina C, já saiu C. A opção ficou O, né? Então, é O. Não o ajudou, nem pediu nada. Quem pede, pede alguma coisa para alguém. Pediu a quem? Pediu a ele. Então, é lhe. É lhe. De qualquer forma, aqui vai ser lhe. Em todas as opções, continua lhe. Não o ajudou, nem lhe pediu nada. Não julgou, julgou. Quem julga, julga algo ou alguém, objeto direto. Não o julgou. Não o julgou, já eliminei D, eliminei E. Então, pode ser A ou pode ser B. Não o julgou e nem condenou. Quem condena, condena algo ou alguém, objeto direto. Então, não pode ser lhe, elimina lhe. E a resposta é letra A. Tá aí. Não é fácil? É só saber a predicação verbal que você não erra o uso do pronome. Por quê? Esses pronomes oblíquos aqui, eles são usados como objeto direto. O lhe, ele é sempre objeto indireto, tá bom? E ele, como objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ok? Sexta questão. No trecho, os três sentaram-se numa mesa, de forma canhestra, como se estivessem fazendo pela primeira vez na vida. O pronome destacado, se, sentaram-se na mesa, corresponde a eu, a vós, a eles, ele ou eles. Se são os três, né? Os três. Eu estou falando de outras pessoas, então não pode ser eu nem vós. Como é plural, não pode ser ele. Então, esse se aí refere-se à terceira pessoa do plural. Entenderam? Bem, hoje a gente revisou fábula moderna e o estudo dos pronomes para poder entrarmos em colocação pronominal. Na próxima semana a gente continua com mais aula de língua portuguesa. Bom final de semana para você e até a próxima aula.